Queridos, boa noite. Eu me chamo Michele. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, boa noite. Poder compartilhar mais uma parte, né, da nossa evolução durante a nossa caminhada do despertar. E hoje nós vamos falar sobre princípios bíblicos para transformar nossa vida financeira em 2023. Quero poder compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu obtive durante uma trajetória de busca em relação a este conhecimento e poder passar, não como é que eu vou dizer para você, não como uma aplicação longe, algo que está muito distante, porque quando a gente fala de vida financeira, muitas vezes há uma comparação, a gente costuma olhar para a vida financeira de pessoas que já estão num patamar bem mais longe do que nos encontramos hoje. Então, um dos princípios bíblicos que a gente precisa colocar na nossa vida é justamente esse primeiro, é reconhecer a nossa relação com o dinheiro. Eu não sei vocês, mas durante a minha trajetória, eu aprendi, eu absorvi muitas ideias erradas em relação ao dinheiro. O que acontece e que a gente chama de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São pensamentos que estão instalados na nossa mente. Esses pensamentos, eles foram instalados, eles foram criados na nossa mente desde que nós éramos pequenos. Pode ter sido através da igreja, se você frequenta a igreja, através dos nossos pais, coisas que eles pensavam em relação ao dinheiro, e traz para a gente como ideia também, e nós colocamos isso enraizado na nossa mente, através de amizades, através de pessoas que a gente acompanhou. E o que acontece? Esses pensamentos, eles ficam instalados no profundo do profundo da nossa mente. Eu coloquei aqui algumas ideias que a gente pode até tentar trazer, se você puder verificar, se você puder pensar, se isso aí consta dentro da sua mente, você dá um ok. Olha só, pensamentos negativos em relação ao dinheiro, que muitas vezes ficam dentro de nós, e nós nem conhecemos, nem sabemos que existe. Coloquei alguns aqui, ó. Não sei se você já ouviu isso aí, ó. O dinheiro não dá em árvore. Quem já ouviu isso? Muito. Muito, né? Eu ouvi alguém dizendo assim, o dinheiro só atrai falsidade, porque quando a gente tem dinheiro, as pessoas, elas se aproximam por causa do dinheiro, não por causa de nós. Só tem dinheiro quem rouba. O dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro é mesquinho. Você já ouviu isso? Você está acompanhando aqui? Quem está aí, diz eu? Eu. Estamos. Ah, ok. Eu não sei se você já ouviu esse ditado aí, até a gente já falou muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso eu ouvia muito meu pai e minha mãe dizendo. Isso mesmo. Olha só, eu ouvi a minha mãe e meu pai dizendo, dinheiro só atrai mais dívida, porque quanto mais dinheiro a gente tem, mais dívida a gente atrai. Então, amados, esses pensamentos negativos, eles são instalados na nossa mente e a gente nem percebe. A gente vem trazendo esses pensamentos desde que a gente é pequenininho. Tudo que a gente vai construindo no nosso caráter é através das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente de pai e mãe. Muitos de nós criamos uma relação com o dinheiro de acordo com a relação dos nossos pais. Se eles têm um pensamento negativo em relação ao dinheiro, geralmente eles vão introduzir isso na nossa mente e nós vamos crescer com esse tipo de pensamento. Então, qual é a primeira ideia aqui? É nós reconhecermos
qual é a nossa relação com o dinheiro? O que eu penso em relação ao dinheiro? Quando eu ouço essa palavra dinheiro, o que me vem à mente? A primeira coisa que vem à sua mente significa que aquilo está enraizado dentro da sua mente. São os seus pensamentos. Aí o que acontece? Eu reconheci, eu entendi o que eu penso em relação ao dinheiro. Aí eu vou para a próxima parte dos princípios bíblicos. Eu vou transformar, eu vou trocar, eu vou substituir os pensamentos negativos, que são as crenças negativas, em crenças positivas, em pensamentos positivos, para que eu possa me relacionar muito melhor com o dinheiro e mudar a minha situação e mudar a minha vida financeira de acordo com aquilo que eu penso. Não é um mito quando a gente diz assim, aquilo que eu penso eu atraio, aquilo que eu desejo eu atraio. Isso é muito verdade. Então, quais são os meus pensamentos negativos? Eu identifiquei, eu sei qual é a minha relação com eles, agora eu vou trocar esses pensamentos negativos por pensamentos positivos. Eu coloquei alguns exemplos aqui para que a gente pudesse estar discutindo, que a gente pudesse estar falando a respeito deles. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Todo mundo sabe disso, não sabe? Você já ouviu as pessoas falar, se você frequenta uma igreja, se você já foi a uma igreja, com certeza você já ouviu isso. É dando que se recebe. A Bíblia diz que isso é verdade e nós temos que colocar em nosso pensamento que isso é verdade. Por quê? Porque geralmente tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou dar o que eu tenho porque lá no futuro vai me faltar. Eu não posso dar porque as pessoas não me ajudam. Outro pensamento que a gente pode estar colocando na nossa mente. Com o dinheiro, eu posso ajudar muitas outras pessoas. O dinheiro, ele vai me proporcionar momentos maravilhosos. Quantos de nós já desejamos comprar algo e não tínhamos o dinheiro para comprar aquilo? Quem aqui tem filho e o filho diz, papai, mamãe, eu quero tal coisa, mas você não tinha o dinheiro para comprar naquele momento? Quantos de nós já desejamos fazer uma viagem, sair, levar a família para um outro lugar, mas não tínhamos o dinheiro para aquilo? Então, olha que tipo de pensamento nós temos que colocar em nossa mente. O dinheiro proporciona momentos maravilhosos para mim e para minha família. Todos estão entendendo até aqui? Sim. Olha só. Outro pensamento que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês. Quanto mais dinheiro, mais vidas eu posso abençoar. Eu não sei se você já foi a uma igreja, se você já participou de um culto, e no momento ali tem a hora da oferta. Quem já participou disso? Sim. Sim, né? E muita gente tem o pensamento assim, não, eu não vou dar oferta, eles estão pedindo meu dinheiro. Mas quando você faz esse ato, quando você doa, quando você oferta, aquela sua doação, ela vai abençoar muitas outras vidas que você nem sabe, pessoas que você nem conhece. Eu não vou aprofundar nesse assunto e vou passar para o próximo para que a gente possa seguir a nossa aula. Amados, o último pensamento aqui eu coloquei justamente por causa do nosso grupo, que diz assim, ó, o dinheiro facilita o caminho até eu chegar ao meu propósito. Quando nós temos o dinheiro em nossas mãos e sabemos quais são as metas que nós queremos alcançar, esse dinheiro ele vai facilitar o nosso caminho até alcançarmos o nosso propósito. Então, esses pensamentos que a gente coloca aqui como crenças positivas, são eles que têm que estar colocados em nossa mente, enraizado em nossa mente. Nós precisamos fazer uma limpeza de pensamentos negativos e colocarmos pensamentos positivos. Ok? Até aqui todo mundo está entendendo? Sim. Agora a gente vai aqui para um princípio muito maravilhoso
bíblico para nossas vidas. Queridos, a Bíblia é o melhor guia que existe para todas as áreas da nossa vida. A primeira vez que eu frequentei um curso de finanças pessoais, eu fiquei assustada, porque tudo que eles falavam naquela aula, tudo que eles falavam naquele curso, eu já conhecia através da Bíblia. E simplesmente eu pensei, nossa, tudo isso que eles estão ensinando, a Bíblia já vem nos ensinando há muito tempo. Olha só esse princípio, a Bíblia diz que em Lucas 14, 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Esse princípio se chama planeje os seus gastos. O que acontece é que hoje as pessoas elas recebem e elas gastam primeiro tudo que tem na sua mão, para depois tentar lembrar com o que foi que gastou. E quando chega esse momento, a pessoa já não lembra mais, não sabe para onde foi o seu dinheiro. Ela recebeu e piscou o olho e não tem mais nada, porque ela não sentou antes para saber para onde ela ia enviar cada parte daquilo que tinha chegado em suas mãos. Eu quero compartilhar com vocês algo que foi um espanto para mim. Há muitos anos atrás, eu conversando com uma pastora da igreja onde eu frequentava, onde eu estava, ela me chamou e ela disse assim, eu quero compartilhar contigo uma bênção. E eu fui. Ela me levou à cozinha dela, e naquela cozinha ela me mostrou geladeira, fogão, micro-ondas e inúmeras coisas que ela tinha comprado. Ela disse, olha que bênção, olha que coisa maravilhosa. E ela lançou uma frase que me impactou e fez eu mudar meu pensamento em relação a finanças pessoais. Ela disse assim, eu comprei tudo isso e Deus vai me ajudar a pagar. Meus queridos, nessa hora eu fiquei, como eu falei para vocês, assustada. Eu aprendi que finanças, que dinheiro não tem nada a ver com a fé. O que aconteceu naquele momento foi que ela fez uma dívida e depositou o pagamento de tudo aquilo nas costas de Deus. Deus vai me ajudar a pagar. E a Bíblia diz que, exatamente nesse versículo que a gente viu, como é que eu vou comprar algo se eu não me sentar primeiro e verificar se eu posso pagar aquilo? Então, amados, o primeiro princípio bíblico que a gente precisa colocar em nossa vida para 2023, em tudo eu vou me planejar. Tudo eu vou sentar, vou verificar quanto eu tenho, quanto eu posso gastar e se realmente eu vou, como diz aqui o versículo, ter esse tanto para acabar o que eu estou fazendo. Se nós aprendermos a sentar e planejarmos tudo antes e colocar, sim, a oração, pedindo a Deus para que Ele possa nos ajudar em nossos planos, apresentando, mas já esses planos desenhados, escritos, e não simplesmente fazer uma loucura de comprar, de fazer dívidas e no final pedir ajuda de Deus. Quem está entendendo? Diga eu. Eu. Nossa. Uau! É, exatamente. Então, que nós possamos colocar esse princípio em prática para 2023. Em tudo, seja algo muito grande, algo médio ou algo pequeno, sente primeiro. Escreva, planeje. Depois que você fazer o seu planejamento, você apresenta a Deus. Não para que Ele venha depois te socorrer, porque geralmente as pessoas elas fazem isso. Elas fazem um rombo no orçamento e depois corre para Deus para que Deus venha ajudar. Não, está errado. O que a gente precisa fazer é planejar, verificar as nossas condições. Reconhecendo as condições, chegar com Deus e dizer, Deus, é isso aqui que eu estou planejando, é isso aqui que eu quero. Me ajude a realizar.
e não depois ficar pedindo socorro para Deus, depois de ter feito todo um rumbo no orçamento financeiro. Aí a gente vai para os próximos princípios. Queridos, isso aqui até dói. Olha o que diz aqui o próximo slide. Não viva à custa dos outros. A Bíblia diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Salmos 128, 2. Muitas vezes as pessoas elas colocam dificuldade. Diz que não tem, é o vitimismo, né? Diz que não tem condições de alcançar suas metas, seus objetivos, porque está muito difícil. E coloca a culpa nos outros, coloca a culpa no governo, coloca a culpa em todo mundo. Mas a Bíblia diz que nós devemos trabalhar, nos sustentar. Ela diz do trabalho das tuas mãos. Você viverá e irá bem. Feliz nós vamos ser. A Bíblia diz isso. E diz assim, ganhe seu dinheiro honestamente. Não importa se é grande ou pequeno, se seu negócio está começando agora, se ele já está alavancando, não importa qual a condição que você se encontra nesse exato momento. A Bíblia diz que nós precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Oportunidade, todos nós temos. Todos. O que acontece é que algumas pessoas se colocam como vítimas e ficam dependendo da ajuda dos outros. E ficam chateadas, ficam amarguradas se pessoas não a ajudam. Muitas vezes as pessoas elas até se acostumam a ficar recebendo a ajuda das pessoas e não levantam da cadeira e começam a correr atrás dos seus objetivos. Começam a fazer por si mesmas. Então, amados, outro princípio para esse ano de 2023, faça o que for possível, o que estiver ao seu alcance, para que você alcance o seu objetivo, para que você consiga. Não importa se você começou agora, se você já tem um negócio, se você não sabe por onde começar. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa que se chama internet e não tem desculpa para mais nada. É só você colocar lá como ganhar dinheiro em casa, como ganhar dinheiro com ideias para ganhar dinheiro. Vai aparecer tanta gente com ideias maravilhosas e que dá para a gente fazer. Dá para nós tentarmos? Estão compreendendo até aqui? Sim. Sim, sim. As fichas estão caindo. Muito bom. Então, a gente vai logo para o próximo. E olha só, chegou o que todo mundo conhece, mas não faz. O próximo princípio diz poupe. Poupe. Olha o que esse versículo ele vem dizer para a gente. Na casa do sábio, a comida e azeite armazenado. Mas o tolo devora tudo que pode. Provérbios 21, 20. O que acontece geralmente é que as pessoas elas gastam tudo que recebem, muitas vezes gastam até mais do que elas vão receber, na esperança não sei do quê. E quando nem chega o final do mês, a pessoa já está desesperada, porque ela gastou tudo que tinha naquele mês, fez dívidas para uns 3, 4, 5 meses à frente e ela não sabe mais o que fazer. E a Bíblia ela dá um conselho para a gente. Ela diz para que nós não venhamos gastar tudo que vem à nossa mão. Que nós, como sábios, precisamos armazenar, nós precisamos poupar, nós precisamos deixar um pouquinho guardado. O sábio, ele guarda. Ele não gasta tudo. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo, que é do José do Egito. Acredito que todos nós já ouvimos essa história. O José do Egito diz a Faraó que vai acontecer a fome, né, durante 7 anos. Ele revela para Faraó o sonho que Faraó teve.
E José do Egito diz que o que ele vai guardar é 20% de toda a colheita no tempo difícil para que eles possam estar suprindo as dificuldades que estão por vir. Então, queridos, infelizmente, ninguém está livre de dificuldade. A Bíblia diz que nós vamos passar por dificuldades. E o que acontece? Se eu pensar hoje em armazenar alguma coisa, guardar um pouquinho todo mês para emergência, para aquilo que possa vir me acontecer, quando acontecer, eu não vou ser pego de surpresa, porque eu já guardei, eu já me poupei de gastar tudo que eu tinha. Então, esse princípio, poupe, ele é bíblico. E quando nós assistimos um vídeo de um educador financeiro, quando nós vamos a um curso, uma das primeiras coisas que eles nos ensinam, uma das primeiras coisas que a gente ouve é poupe. Poupe um pouco do seu salário, poupe um pouco do que você gasta, do que você ganha, perdão. E isso é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos poupar, que nós devemos guardar, porque quem guarda é sábio. Quem está aqui diz eu. Eu. Que esse ano de 2023 a gente possa poupar. E é o costume, é nós nos adaptarmos. Ao invés de gastar tudo, ou gastar até o que nós não temos, opa, eu vou poupar. Não precisa ser muito. A gente já está até no projeto, né? De poupar a cada mês. Exato. Cada mês poupar um pouquinho. O pouquinho, com o pouquinho, ele vai virar muito. E o que vai fazer com que nós venhamos ter uma vida financeira abençoada é esse hábito de poupar um pouquinho. Não se inibe. Eu só tenho 10, eu só tenho 20, eu só tenho 50, eu só tenho 100 para guardar. Se porventura acontecer algum imprevisto de 50, de 100 reais, você já tinha guardado. E isso não vai lhe pegar de surpresa. A gente vai aqui para o próximo. Olha esse princípio que é bíblico. Eduque-se financeiramente. Queridos. Olha o que a Bíblia diz. O coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido do sábio busca sabedoria. Nunca é demais conhecimento para nossas vidas. Nós precisamos todo o tempo buscar conhecimento, principalmente na área financeira. Por que muitas pessoas correm para Deus? Por que muitas pessoas correm para a igreja desesperadamente em relação à vida financeira? Porque elas não se educaram, porque elas não buscaram conhecimento. Em Provérbios 18:15, diz para que nós venhamos buscar o conhecimento. Porque se hoje eu buscar o conhecimento financeiro, para mim, eu vou poder fazer isso que está aqui embaixo no mesmo slide, mas aqui embaixo, que diz: eduque financeiramente seus filhos. Esse é para quem tem filho. Se eu sou exemplo na minha casa, se eu sou exemplo para minha família, eu tenho filhos, eles consequentemente vão fazer e vão praticar aquilo que eles estão vendo em mim, que é aquele nosso primeiro princípio. O que eu vou passar para o meu filho como conhecimento? O que eu vou colocar na mente dele como conhecimento, como crença positiva? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno em seu coração, ensine com persistência a seus filhos. Deuteronômio 6:6. Nós somos o exemplo da nossa casa. Nós somos o exemplo da nossa família. Se hoje nós estamos mal financeiramente, nós precisamos pensar nos nossos filhos, pensar na nossa família, que nós venhamos ser esse exemplo de transformação financeira, que eles possam olhar para nós e dizer: o meu pai poupava, a minha mãe poupava, eu não passava necessidade porque ele tinha uma reserva de emergência, porque ele guardava o dinheiro, porque ele sabia o que fazia. Ao invés de nossos filhos olharem e dizer:
Eu sou igual meu pai e minha mãe, que fazia dívida, que ficava chorando, que ficava desesperado por causa da área financeira. Que isso venha estar bem longe da gente. Que nós venhamos ser exemplos nesse ano de 2023. Bem dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Agora nós vamos aqui para o próximo slide, que isso, se não mover o teu coração, eu peço para que Deus possa estar colocando isso lá na tua mente. Diz assim, ó, cuide de sua família, construa herança. Meu querido, não é do lado de fora que a gente aprende, é do lado de dentro. A família é o bem mais precioso que a gente tem. A família é um projeto de Deus para nossas vidas. E olha o que ele vai falar para a gente através da Bíblia. Se alguém não fizer provisão para os seus próprios, e especialmente para os membros da sua família, tem repudiado a fé. Eu já vivenciei pessoas que não gostam de ajudar seus parentes, pessoas que não estão se importando com os seus, com aqueles que têm o seu próprio sangue, pessoas que se tornaram mar para os seus. Independente de problemas, independente do que tenha acontecido, a Bíblia diz que quem não ajuda a sua própria família está repudiando a fé. Então, queridos, a família é o bem mais precioso que nós temos. Hoje nós precisamos construir algo para a nossa família. Eu quero dizer para vocês que eu aprendi que tudo gira em torno de dinheiro. Pensa só comigo. Se você quer comprar algo para sua família, precisa de dinheiro. Se você quer viajar, você precisa de dinheiro. Se você quer ter um plano de saúde, você precisa de dinheiro. O que acontece é que muitas pessoas têm pensamentos errados em relação ao dinheiro. Eu não sei se você já ouviu essa crença que o dinheiro traz maldição para nossas vidas porque traz confusão. Pessoas se matam por causa de dinheiro. Pessoas se separam por causa de dinheiro. E realmente, se nós não tivermos um pensamento, uma mente instruída através da palavra, vai acontecer isso. Casais brigam porque não sabem lidar com dinheiro. Filhos se rebelam contra o pai, contra a mãe, porque não tiveram um bom ensinamento dentro de casa, principalmente em relação ao dinheiro. As pessoas até brincam, dizem assim, quando eu era pequeno, quando eu era criança, que nós iríamos a algum lugar, no shopping, numa loja, minha mãe dizia, depois eu volto, e não voltava mais. Não sei se você já passou por isso. O que acontece? Esse tipo de pensamento cria uma família destruída. E a Bíblia diz para que nós venhamos cuidar da nossa família, que nós venhamos amar, que nós venhamos ter esse prazer de ajudar o próximo, como diz a Bíblia, especialmente os membros da sua família. Infelizmente, tem pessoas que faz questão de ajudar quem nem é da sua família, quem ela nem conhece. Mas os de casa, os parentes, os que estão próximos, ela dá as costas. E lembra daquele pensamento positivo que nós falamos anteriormente? É dando que se recebe. A Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem, sem olhar para quem é que nós estamos fazendo. E isso vai fazer com que nós venhamos ter uma vida financeira abençoada. Cuide da sua família, que é o bem mais precioso que você tem. Aqui embaixo diz assim, construa a herança. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Nós tivemos alguns pensamentos errados durante o nosso crescimento, que herança é uma coisa ruim, que herança traz destruição e separação. Não. A Bíblia diz que o homem de bem, um homem sábio, mulher sábia, ela vai construindo uma herança, ela vai construindo bens para si, para a sua família, para os seus filhos. Então, amados, esses conhecimentos eu gostaria de compartilhar com vocês. E
desde já agradecer o grupo, agradecer o André, agradecer vocês, que são os meus parceiros de evolução, que nós possamos ter esse 2023 incomparável, esse 2023 surpreendente, não só para nós, mas para todos que nos rodeiam, que nós venhamos ser exemplo em todas as áreas da nossa vida, principalmente dentro da nossa casa, que nós venhamos mudar a vida das pessoas até sem dar uma palavra, só dessas pessoas observarem a nossa mudança, só dessas pessoas olharem para nós, que elas venham querer desejar, que elas desejam vivenciar a mesma coisa que nós estamos vivendo. Desde já quero agradecer a todos vocês que estão até agora nos acompanhando. E se alguém quiser comentar alguma coisa em relação à aula, alguma coisa em relação a... Bom, muito bom. Você foi nos pontos cartesianos, nos pontos, nas feridas, né? Você foi sábia demais nessa apresentação, porque você tocou nos pontos que a gente, culturalmente, mentalmente, a gente tem a fragilidade nas finanças, né? Você foi muito sábio nessa apresentação sua, e eu acredito que quem assistir, quem tiver oportunidade de assistir, vai pegar chaves aí muito importantes. Gratidão, tá? Esse material você vai compartilhar no grupo também? Vou colocar, sim. Excelente, excelente, excelente. Essa apresentação foi muito legal, muito legal. Pena que ninguém, assim, teve essa questão muito forte, porque essa questão das crenças, né? Você começou com isso, né? E eu jurava que você ia começar com os princípios mesmo. Eu jurava que você ia começar com os princípios. Você já começou com as crenças, tocando a ferida mesmo, né? Isso é muito legal. Esse exemplo aí dessa moça também que você deu também, foi muito legal também. Muito legal isso, né? André, porque não tem como nós colocarmos os princípios em prática se nós não reconhecermos qual é a nossa relação com o dinheiro. Muitas vezes a pessoa até tenta. Ela tenta mudar, ela tenta poupar, ela tenta guardar, ela tenta até o cofrinho colocar ali algumas moedas, mas pelo fato dela não ter mudado a mente dela, ela não consegue seguir. E aí acontece a frustração. Aí todo o tempo que ela tenta, ela se frustra, ela vai tentando, ela vai se frustrando, porque ela ainda não foi lá na raiz, que é o pensamento dela em relação ao dinheiro, que são as crenças negativas que infelizmente todos nós temos. Nós não nascemos com ela, com essa crença negativa, nós fomos adquirindo dos nossos pais, de amigos, principalmente dentro da igreja. Eu gostaria de falar a respeito disso, quando nós debatemos o assunto dinheiro dentro da igreja, muitas pessoas saem da igreja com um pensamento errado em relação a dinheiro, principalmente pessoas que usam um versículo errado, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu amado, isso não é verdade. Isso não é verdade. A pessoa... Oh. Oi. Pode continuar. Pode continuar seu raciocínio. Pois é, então a pessoa entra na igreja e ela escuta coisas erradas em relação ao dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que a gente precisa aprender, que nós precisamos correr atrás de conhecimento. Se nós simplesmente buscarmos o conhecimento, a luz ela vai abrir. Nossa mente ela vai abrir, ela vai expandir. Nós acabamos de ver aqui nos slides, quanto mais conhecimento, o sábio, né, procura o conhecimento. E não simplesmente vai pela ideia de outras pessoas. Michele, você acha que uma pessoa que é ateu ou ateia, ela consegue aplicar esses princípios, independente se ela lê a Bíblia ou não? André, lembra que eu falei agora aqui na aula que o dinheiro ele não tem nada a ver com Deus? Se nós nos perguntarmos por que pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não vão à igreja, que não frequentam a igreja, são extremamente ricas, abençoadas, simplesmente porque elas aplicam princípios bíblicos na sua vida, sem sequer acreditar em Deus.
Dinheiro não tem nada a ver com Deus. Deus, ele abençoa, sim. A gente não pode confundir essa fala. Deus, ele abençoa, sim. As pessoas, independente se ela crê ou não, ela precisa praticar os princípios bíblicos. Olha, um princípio simples, o doar, dando que se recebe. Geralmente você vai encontrar pessoas financeiramente bem ricas dizendo que ela tem uma parte dos seus bens que ela doa. Sendo que essas pessoas, digamos, não acreditam em Deus, mas ela pratica um princípio bíblico. Deus vai abençoar ela porque ela pratica um princípio bíblico, não porque ela está acreditando ou não em Deus. Então, são princípios que a gente precisa praticar. Como eu falei, você perguntou, um ateu. O ateu, ele pratica os princípios mesmo sem acreditar em Deus. E é por isso que ele é abençoado. Pergunta, esses princípios eles têm que ser praticados todos ou parte deles, enfim, como é que funciona isso? Porque você falou uns 8 princípios aí, né? Na verdade, são muitos princípios. Quando a gente procura estudar finanças através da Bíblia, a gente vai encontrar inúmeros princípios. E o interessante é que os princípios bíblicos, eles são igual aos hábitos para a gente. É aos pouquinhos. É nós colocarmos em prática de pouquinho em pouquinho. Muitas vezes a gente não consegue, como os hábitos, a pessoa ela quer ser extrema. Tipo, eu vou fazer dieta porque eu quero perder 20 quilos em um mês. Para algumas pessoas até que dá, quando a pessoa está muito disciplinada, ela consegue. Mas para outras é difícil. E os princípios, eles são exatamente assim. Nós vamos encontrar alguns princípios que vão de encontro com a gente, que vão fazer com que a gente vire a chave e dizer, nossa, eu vou praticar isso. Eu vou conseguir praticar isso porque parece ser fácil. Aí, no decorrer do caminhar da pessoa, ela vai percebendo que é um pouquinho complicado. Olha uma coisa, a Bíblia diz que a gente precisa cuidar da nossa família, que a gente precisa dar atenção, que nós precisamos proteger a família e trazer provisão para a nossa família. Aí imagina Deus dizendo para você que você precisa cuidar de alguém da sua família que brigou com você. Que você precisa doar para essa pessoa. Ela está passando por algum problema e você precisa ajudar ela. Esse é um princípio. E se a pessoa estiver emocionalmente triste, ela não vai querer fazer isso. Ela vai dizer, não, Deus, eu não vou dar o dinheiro que a pessoa precisa porque ela me xingou. E quando a pessoa não faz isso, ela deixa de ser abençoada por Deus, porque não está praticando o princípio. Então, tem princípio que é fácil e tem princípio que é mais complicado. Mas é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo, que a gente vai gostando, que a gente vai colocando em prática e vai recebendo e vai vendo o agir de Deus na nossa vida. Simplesmente, eu acredito que o mais simples para nós, doar. Quanto mais a gente doar, quanto mais a gente dá, mais Deus vai nos abençoar. E isso não precisa ser algo muito grande. Não precisa, eu tenho que dar 200, 300 reais para uma pessoa. Faça algo simples. E procura abrir o teu coração, abrir a tua mente para perceber o agir de Deus. Muitas vezes, você andando no farol, você encontra uma criança no farol ali. Dá um lanche para aquela criança. Abençoa a vida daquela criança. Quando você passar e você ver, quando for no outro dia, nossa, eu sei que aquela criança vai estar lá no farol, eu vou levar um brinquedo para ela. Aí você passa ali e dá um brinquedo para aquela criança. A sua vida vai mudar, pode ter certeza. Às vezes, ao nosso redor tem pessoas que estão precisando de nós, mas os nossos olhos estão tapados. E Deus quer nos abençoar, só que a gente precisa praticar. Show, show. Cadê as perguntas, gente? Cadê as perguntas?
A Michelle foi tão clara na apresentação, né? Eu estou só aqui revendo algumas coisas e o que ela falou sobre essa questão da gente ajudar, o quanto que é importante e a gente é abençoada, né? Então, isso aconteceu comigo. Se eu pensar o que eu vivi ano passado e hoje eu estou terminando 2022 super tranquila, né? Tranquila mesmo, graças a Deus, né? Que legal, que legal. Nossa, muito bom, muito bom. A Solange fez uma pergunta aqui. Quanto ao versículo bem-aventurada dar do que receber. O que diz a respeito? Olha, tem uma questão para que a gente possa pensar. Uma pessoa que dá, ela dá porque ela tem ou ela tem porque ela dá? Boa, boa. Se nós pararmos para pensar, uma pessoa que tem prazer em dar, ela está dando porque ela tem. Quanto mais eu estou dando, mais eu tenho. É por isso que a Bíblia ela é esclarecedora para nós. E se nós pararmos para pensar, para nós realmente refletirmos o que Deus quer para a nossa vida, não está longe, não está distante, não é complicado. Como diz um louvor, é a gente que complica tudo, não é verdade? Então, quanto mais nós darmos, é porque Deus está dando para a gente. Pode ter certeza, quanto mais você der, mais você vai ter. Amém. Bem. Esses princípios, a gente pode praticar eles mesmo tendo o coração cheio de ganância? Tudo aquilo que a gente faz, André, tudo, pode ter certeza que Deus tem um propósito. Quando você colocar em sua mente que você vai praticar um princípio bíblico, Deus com certeza vai agir nesse coração cheio de ganância. Olha só, se a gente for parar para pensar, mas Deus vai abençoar uma pessoa gananciosa, Deus vai abençoar uma pessoa que é interesseira, Ele vai, porque é através do agir dele que ele vai mudar a vida daquela pessoa. Eu não tenho mais perguntas, gente. Eu já explorei o máximo possível. Quem quiser fazer mais uma pergunta, enfim, a gente está falando sobre princípios bíblicos, finanças. Quem quiser fazer mais uma pergunta aí, fica à vontade. E aí, gente? Nenhuma dúvida? Nossa. Então vamos encerrar. Vamos tirar aquela foto. Quem pode tirar foto aí? Eu já tirei umas 300 fotos aqui. Mas quiser tirar foto aí, pode ficar à vontade. Deixa eu tirar mais uma. Aí. Gente, obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo, de coração. Michele transbordou demais, demais, demais. Incrível, incrível. É isso aí. Obrigado, fique com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Eu que agradeço vocês. Obrigado pela Show, oportunidade, Michele. André. Parabéns. Que possamos estar contribuindo um pouquinho mais a cada dia. Já falei lá no grupo e quero falar aqui também. Vocês são minha inspiração. Muito legal. Muito bom. É algo que tem me ajudado muito, gente, a prática do Ho'oponopono. Como faz milagres na nossa vida, viu? Quem sabe numa próxima aí eu não fale algo a respeito, né? Não, fica à vontade, fica à vontade. Olha só, fevereiro. Olha só, fevereiro. A agenda de janeiro já está fechada. Fevereiro, bora falar sobre isso. Vamos ver. Muito bom, tá, gente? Boa noite, tá, gente? Fique com Deus. Beijão em vocês. Boa noite. Boa, gente. Luzia, querida. Tchau, tchau. Tchau.